2. Joel 2, 28. Diz assim a palavra do Senhor: e depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Amém. O livro do profeta Joel, ele é uma narrativa de um juízo de Deus para aquele povo, naquele momento, mas também é profético para o dia do juízo de Deus para com toda a terra. Deus, no livro do profeta, ele vai dizer que um exército de gafanhotos não é do diabo, é o exército dele. Então o indivíduo deixa os caminhos de Deus, ou então ele vive uma fé de mentira, ele veste a capa da religião, ou ele veste a capa de um evangelho, mas internamente ele não vive aquilo. Isto é uma mentira. É como um artista que pinta o rosto e faz uma encenação. Então Deus, ele tinha promovido juízo contra Judá, contra o povo dele. Mas Deus também falou sobre o tempo da restauração. Porque Deus é Pai. Deus não é destruidor, Ele é Pai, Ele é disciplinador. E Ele não tem prazer na morte do ímpio, nem mesmo daquele que usou da fé e se perdeu. Ele não tem prazer que este fique perdido. Ele quer restaurar. Então, no processo de restauração, Deus fala: as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão, as eiras transbordarão de óleo e vinho. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, meu grande exército. Isso é Deus dizendo. E é Ele dizendo também que o exército era dele. Então Deus mostra que Ele aplica a disciplina. Ele diz: eu voltarei a dar a chuva temporânea a serôndia. Então Ele está mostrando a misericórdia dele. Aquilo se aplicou ao povo dele naquele tempo. Isto também é uma visão profética para o que está para vir, ou por vir, e isto está muito próximo. E no final, nós alcançamos este texto quando ele diz, imagina o profeta dizendo, profetizando: o povo está passando fome, a terra está destruída, estes gafanhotos destruíram a terra, o povo está morrendo de fome. E de repente Deus levanta este arauto e ele diz estas palavras de esperança. E de repente ele vem com esta frase: e depois? Quer dizer, eles estão pensando que a restauração era já, era agora. E Deus diz: não, é depois. E depois derramarei do meu espírito. Ele não quer derramar naquele dia, porque um povo que está longe de Deus, ele não tem como é que vai receber o Espírito de Deus? Precisa de haver uma ligação, precisa de uma ponte, um contato. E este contato, ou este mediador, tem um nome. A Bíblia chama este nome de Messias. Ele precisaria vir de uma virgem, como disse o profeta Isaías no capítulo 7. É necessário um mediador de uma nova aliança. Este depois do profeta Joel é o quê? É depois do advento de Cristo. É depois que o Messias se manifestar na terra. O Messias faria uma grande obra, e nesta obra ele faria uma conexão. Algo iria ligar o homem a Deus. Ele iria fazer um trabalho de sacerdote. Por isso a Bíblia o chama de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque.
A Bíblia também vai dizer, o autor aos Hebreus vai dizer que o sangue dele fala melhor do que o sangue de Abel. Ora, e o sangue de Abel fala, está no livro de Gênesis, quando Deus vai em Caim e diz: o que foi que você fez? Porque o sangue do seu irmão está clamando. O que é que o sangue de um homem pode clamar? Eu te digo, o sangue de Abel está clamando a Deus. Deus vai dizer para Caim: o clamor do sangue do teu irmão está chegando a mim. O que foi que você fez? E o clamor do sangue de Abel tem um pedido, por isso é clamor. É um clamor, é um pedido, é um brado, é um grito. E ele está clamando, dizendo: Deus, eu sou inocente, eu sou sangue derramado, eu sou sangue inocente. Ele clama por justiça. Me tomaram a vida, me roubaram a vida, foi feita injustiça. Eu, inocente, perdi a vida. Ele está clamando por justiça. E é por isso que o autor aos Hebreus diz que o sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel, porque o de Jesus também era inocente, como o de Abel. Só que enquanto o de Abel dizia: julga a minha causa, é o sangue de um mártir, dizendo, como está no livro de Apocalipse, os mártires estão debaixo do trono dizendo: ó santo, justo e verdadeiro, até quando não julgarás a nossa causa? Julga a nossa causa. Pois bem, o sangue de Jesus não está clamando, dizendo: eu sou inocente, julga a minha causa. Pelo contrário, o sangue inocente de Jesus está dizendo: perdoa quem me derramou, perdoa os meus agressores. Eu estou sendo derramado como expiação para a salvação. Então, quando o profeta coloca esta palavra, e eu procurei em diversas traduções, e os diversos exemplares da Bíblia têm dito, mantido este tipo de palavra: depois. Não vai ser agora, não vai ser naqueles dias. É necessário um trabalho sacerdotal de Cristo, o apóstolo de Deus. Porque a Bíblia diz que ele é o apóstolo de Deus. Apóstolo é aquele que é enviado. Ele recebe no seu corpo estas marcas, e do seu corpo ele libera para a igreja, que é o corpo de Cristo. Então a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo que há apenas e somente um mediador entre Deus e os homens. Gosto muito de Pedro, mas ele não pode mediar. João é um exemplo para mim, mas não pode me ajudar. Paulo, meu Deus, as cartas Paulo é uma referência, mas ele não é mediador. Há apenas um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. E está escrito: Jesus Cristo, homem. Vocês são bons de Bíblias e sabem que Jesus era homem e era Deus. Mas quando a carta está endereçada a Timóteo, ela diz: não é o Jesus homem, porque ele não veio como homem, como Deus na terra. Ele veio como homem. E como homem, diz a Bíblia, eu fiquei impactado com esta palavra, que ele na carne, no corpo da carne, ele venceu o pecado. Porque o pecado ele tem força por causa da lei. E ela está enferma por causa da carne. Aí a Bíblia diz que ele vem e tabernaculou. Ele deixou o trono de glória e veio morar neste tabernáculo. Você tem um tabernáculo de barro, sujeito às questões desta vida, da enfermidade ao pecado. E este é o aguilhão do mal, o pecado. E a força do pecado é a lei, como está em 1 Coríntios 15:50. Aí Jesus vem, entra neste tabernáculo, onde todos os homens foram derrotados. Sansão, homem extraordinário, foi derrotado. Abraão, pai da fé, um homem tremendo, mentiu. Isaac, um homem de Deus, mentiu. Os heróis de Deus, em algum ponto falharam. Eles, no seu tabernáculo, eles erraram. Jesus entra dentro do tabernáculo, dentro do corpo do pecado. É como que ele está de baixo para cima apontando, e ele vence a acusação, o acusador, a lei e o pecado. Ele se torna um mediador perfeito de uma nova aliança. E existe um porquê dele se tornar o mediador perfeito de uma nova aliança.
porque Ele quer colocar dentro deste tabernáculo uma coisa que só depois que Ele vencesse a força do pecado no corpo de carne e chegando diante de Deus e fosse recebido em glória, Ele poderia dizer: Pai, eu venci, e como vencedor eu tenho direito a um prêmio, e o prêmio é o que o Senhor prometeu desde o início: envia o teu Espírito sobre todo aquele que crê. Aí você mesmo sendo quem é, fraco, pecador, inclinado ao mal, vacilante, às vezes cai, levanta, Deus criou uma condição para você receber do seu Espírito, é Ele pegando do próprio coração dele e colocando em você. Aí a Bíblia vai falar sobre 2 grandes mistérios de Cristo. O primeiro mistério é a encarnação do Verbo, João 1,14. O Verbo se fez carne. E o que é verbo, irmãos? É algo que é abstrato, é algo que se fala, é aquilo que é indicação, é algo que está escrito. Aí Deus vai lá e pega a palavra. Jesus é a palavra de Deus, é o Verbo de Deus. Ele pega a palavra, coloca ela na terra, ela nasce de uma virgem, e ela entra dentro de um tabernáculo, e aquilo que não era palpável se tornou palpável, e a Bíblia vai dizer: nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de majestade. Aí, o pessoal, é interessante isso, irmã Ana, que o problema de Jesus não era contra o mundo. Em uma ocasião apenas ele vai dizer para Herodes: manda aquela raposa, vai avisar aquela raposa que eu estou fazendo o meu trabalho hoje e amanhã. O problema dele não era com o mundo, aparentemente, com o sistema do mundo. O problema, a grande questão de Jesus eram os donos da religião. Os homens assentados na cadeira de Moisés. Estes foram os maiores problemas para Cristo. Diante de Pilatos, Pilatos está tentando salvar. E tinha uma multidão ali tremenda, viu? A multidão que estava ali, enquanto Pilatos queria salvar Jesus, ela tinha dito assim em um momento: Hosana, Hosana, Hosana ao Filho de Deus. No segundo momento ela dizia assim, Barrabás, nós queremos Barrabás, Barrabás. E no terceiro momento ela dizia assim: crucifica ele. A multidão que grita Hosana é a mesma que vai dizer crucifica. Por isso que a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é o Verbo vivo que desceu do céu, cheio de graça e de majestade, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É a sua palavra. Aí foram no deserto, porque eles pensaram que a voz que estava no deserto era o Verbo. E há uma diferença gigantesca entre a voz e o Verbo. Mas a pessoa da religião chegou no deserto e viu o camarada profetizando, batizando aquele monte. Primeiro ele chamava de cobra, né? Depois do batismo, tudo ovelha. Antigamente umas cobras venenosas, perigosas. Depois, ovelha. Glória a Deus. Quem sabe você não era assim, hein? Hoje está essa ovelha mansa. Quem te viu, quem te vê, hein? Que bênção, hein? Alguém encontra assim: rapaz, você mudou da água para o vinho. Não foi da água para o vinho, não, vinho. Foi de cobra para ovelha. Aí eles chegaram e viram a voz no deserto. Aí disseram: quem foi que te deu ordem para batizar? Aí a voz que está batizando, e vocês sabem quem é, a voz está batizando, e a voz começa a sua resposta com uma frase: eu sou. Dentro daquele contexto,
que ele foi dizer, eu sou a voz que clama no deserto. Mas dentro daquele contexto, quando aquele profeta começa a frase dizendo, eu sou, aquilo deve ter dado um choque no coração, porque eles pensaram, ele vai dizer que ele é o Cristo. Nós já estamos desconfiados que ele é o Cristo. Porque eles foram lá imaginando que João seria o Cristo. Aí João diz, eu sou. Aí isso a minha mente vai lá no Êxodo. Quando Deus encontra com Moisés, avisa para o meu povo que eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ora, eu vejo Deus como este Deus, Deus de homens do nível de Abraão, pai da fé, amigos de Deus, capazes de fazer um sacrifício que agrada a Deus, tão amigos de Deus, e não é ele que diz, Deus só é meu amigo, não, é Deus que diz, Abraão é meu amigo, rapaz. Aí ele pega, Deus vai lá e cria um lugar e batiza o lugar com o nome do amigo dele, porque os amigos sempre querem honrar, Deus honrar o homem. Aí Deus vai e honra Abraão com o nome do lugar, seio de Abraão. Aí depois Deus diz, sou Deus de Abraão e de Isaac, Deus é Deus de homens como Isaac. Desentulhador de poços, homem de fé, orou pela mulher que era estéril, um homem poderoso no Senhor. No ano que ele plantou, no mesmo ano ele colheu, ao ponto do rei dizer assim, vai embora daqui porque você já é mais poderoso. E o rei que mandou ele embora foi atrás dele, eu preciso fazer uma aliança contigo, porque Deus é contigo, e tu és o bendito, meu Deus do céu. Até o teu inimigo, ao saber que você é bendito do Senhor, vai atrás fazer aliança. Deus é Deus destes homens de Abraão, que nos remete à fé, de Isaac, que nos remete à prosperidade, a milagres, e um desentulhador de poços. Mas aí Deus pega e fala isso aqui, eu sou Deus de Jacó. E ele mantém o nome Jacó, mesmo no dia do encontro do Val de Jaboque, quando ele disse, você não é mais Jacó, você agora é Israel, príncipe. Mas na hora de falar para Moisés, ele disse, Jacó. Isso porque Deus não é Deus apenas destes grandes Abraãos da vida. Aqueles homens enormes que a gente pensa, nunca vou chegar na estatura dele. Deus não é Deus apenas de Isaques. Deus é Deus de alguém que começou mentindo. Deus é Deus de alguém que começou enganando. Deus é Deus de alguém que começou roubando. É mesmo? É. Só que no processo, o ladrão vai deixar de ser ladrão. O homicida, ele vai entregar a vida, mas ele não tira de mais ninguém. O prostituto, agora é um homem santificado. E a prostituta? Santa mulher de Deus. E você vê logo pelo traje, né? Não é nem culto de doutrina, mas você vê logo pelo traje. Se no passado era uma vida de pecado, tem nojo do pecado. Isso é Deus pegando Jacó como exemplo e fazendo dele um Israel de Deus. Mas aí João conclui a frase, e eu vou parafrasear, eu não sou o verbo, eu sou a voz de quem clama. Tem um mistério grande na voz, é que o verbo precisava de uma voz. O verbo, ele precisava de uma voz. E a voz ia batizar o verbo. Agora eu vou pedir, só para a gente saber que você está pegando. A voz é... Qual o nome da voz? João. O verbo é Cristo. Cristo precisou que João se doasse. Cristo precisou que João deixasse as suas vestes de sacerdote, filho de Zacarias, da tribo de Levi, e fosse para o deserto
para no deserto não ser mais apenas um sacerdote, mas uma voz que Deus poderia usar. Levanta a sua mão. Aleluia. Se nessa noite Deus disser, eu preciso usar a sua voz, eu preciso dos seus lábios, eu preciso de palavras nos seus lábios consagradas para mim. Como assim, Senhor? Palavras como o Espírito Santo na tua boca vai ser consagrada. Nunca mais você vai usar o nome do Espírito Santo numa brincadeira, numa piada. O nome de Jesus nos teus lábios vai ser consagrado. Nunca mais vai ser motivo de brincadeira. Está consagrado, pronto. Deus vai usar a tua voz. Este era o grande mistério da encarnação. Mas existe o segundo que eu citei. E o texto diz, grande é o mistério da piedade. Está aqui, ó. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Que piedade é essa? De Deus para uma humanidade corrompida que cheira mal as narinas de Deus. O apóstolo Paulo dizia, não há nada de bom em mim. Na verdade, internamente eu amo a lei do Senhor, mas o bem que eu quero fazer, o mal que eu não quero fazer. Aí ele diz, miserável homem que eu sou. Você sabe o que é piedade? É Deus glorificar o Filho dele, fazer o Filho dele passar por todos esses processos, por amar você. Por amar você. Então nós vamos chegar, olha o arrudeio que eu estou dando. Então nós vamos chegar no livro de Lucas, capítulo 24, 49, Jesus dizendo para os discípulos, eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Isso depois de ressuscitado, Jesus chegou ao ponto de fazer assim, ó, soprar sobre eles e dizer, receba o Espírito Santo, receba o Espírito de Deus. Aí Jesus fala assim, fique em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. É muito simples entender a palavra revestido. Eu estou com a minha camisa, eu estou vestido. Se eu estivesse sem ela, seria uma vergonha. Quando você é salvo, Jesus cobre a sua vergonha e te veste. E o que é revestido? É quando você diz, gosto muito de andar com a minha camisa vestido. Mas eu olho para aquele crente, eu vejo ele revestido, tem uma coisa diferente nele. O que está diferente na sua vida? Ele vai dizer assim, que eu busquei a Deus. E aconteceu o quê? Ele me revestiu. E quando ele te revestiu, você sente o quê? Eu recebi do Espírito dele. De toda a obra expiatória de Cristo, eu recebi este fruto, o Espírito de Deus. Aí Jesus diz, ficar em Jerusalém. E quando ele fala isso, 500 crentes viram ele subindo e entrando nas nuvens. Bem, se ele entrou na nuvem e falou para a gente ficar em Jerusalém, para ser revestido de poder, nós vamos ficar em Jerusalém. Aí passou uns dias, um olhou para o outro e disse assim, rapaz, não está acontecendo nada, já vai chegar a Páscoa, eu tenho que pagar uma conta. O outro, eu tenho que vender um gado. O outro, eu tenho que resolver um problema. Eu já estou cansado de orar. Eu estou orando, não acontece nada. Eu estou lutando por uma promessa que não chega. Eu vou embora. Tinha 500. Só sobraram 120. 380 irmãos não suportaram esperar a promessa. Eu quero pegar este momento para falar para você. As promessas de Deus, com exceção do dia da vinda do Senhor, as promessas de Deus são condicionais a quem as recebe. Saia da posição e Deus vai estar com a promessa dele na mão
Mas ele não pode te dar. Ô Jeová, dá para ela. O senhor prometeu faz tanto tempo. Eu vi o senhor prometer. A gente está orando. Cumpre. Como é que eu vou dar, meu filho? Não está na posição. Mas se o senhor dá para ela a promessa que o senhor prometeu, mesmo ela fora da posição, o que acontece? Ela joga fora. Ela aborta o projeto de Deus. Por isso, espera em oração. Perseverar em oração. Espera no Senhor. Mas aí um grupo ficou esperando. Irmãos, quando a Bíblia faz menção, ela diz assim: ficai em Jerusalém. Jesus é quem fala isso. Ele não diz fica na festa de Jerusalém. Ele não diz fica no templo de Jerusalém. Ele não diz fica no cenáculo em Jerusalém. Fica na mesa dos cambistas. Fica na mesa que vende ovelha, que vende tenda, que vende pele. Não, ele diz fica em Jerusalém. O resto é com você. Como é que você espera uma promessa de Deus? Você espera a promessa assim, Joab, ó. Fulano de tal parece que ficou doido, rapaz. Vamos jogar a bola comigo, não está dando tempo. Por que estou esperando a promessa? Hoje tem cinema, vamos, hoje não vai dar, estou num propósito. Que propósito? Esperando a promessa. Fulano, você tá, o que está acontecendo na sua vida? Eu olho para você, está só chorando, está sentindo dor, não. É que quando a promessa vai aproximando de mim, parece que o meu espírito testifica, começa a sair aquela lágrima grossa aqui dos olhos, é a promessa chegando, eu não vou arredar o pé. E tem muito crente bom perdendo promessa de Deus. No dia que você ouviu, você se emocionou, mas você saiu da brecha, saiu da posição. E o Pai não vai te dar nada que você aborte. Ele vai esperar você estar na posição, está na mão dele. Imagine na mão de Deus um pacote de presente escrito o seu nome, ele dizendo, está aqui meu filho, só depende de você, está pronto para você, você vai pegar o lacinho, desatar e vai pegar a bênção e vai correr para a vitória, só depende de você. Você sabe o que 120 discípulos fizeram, ou quase 120? Eles se reuniram. E tudo leva a crer, e os melhores, os comentaristas mais sérios, acreditam que eles esperaram no mesmo cenáculo, onde Jesus fez a promessa e chegou a soprar sobre eles. Então eles estão no mesmo lugar aguardando. Passou 10 dias, eles estão aguardando, orando, consagrando, se alegrando em Deus, esperando uma promessa. A promessa não era para Jerusalém? Veja se a multidão que estava em Jerusalém recebeu. Não. A multidão que estava em Jerusalém ouviu, mas quem recebeu foi quem estava aí esperando. Às vezes a gente vai ministrar sobre o batismo com o Espírito Santo. Fulano de tal, você está buscando? Ele diz, eu busquei. Como foi? 10 minutos. Quanto tempo que você está buscando Jesus? Aí o indivíduo, rapaz, eu estou numa campanha, eu entro à madrugada, eu varo o dia, saio no outro dia de manhã, eu vou para o trabalho com olheira, quando eu volto eu entro no jejum, eu estou pedindo, ele prometeu, eu quero. Rapaz, esse camarada está esperando. Vai acontecer, porque a promessa não é minha, não é do pastor, não é do nosso pastor presidente, não é do pastor Michel, líder desse trabalho. Esta promessa veio de Deus, e ela veio para a igreja de Cristo. É o corpo de Cristo sendo derramado sobre o corpo que é a igreja. Naquele dia, diz assim um texto, estão ali, não tinha nada acontecendo, não tinha ninguém sapateando, não tinha ninguém pulando, não tinha nenhum terremoto, parece que não ia acontecer nada. Aí vem essa palavra, de repente. Vai ser assim. De repente, no inesperado. Você na sua posição, no seu lugar, de repente. Veio do céu um som. Parecia som de vento. Aquilo foi enchendo a casa, tomando lugar, enchendo os ambientes. Parece que quem estava do joelho pulou do joelho. Parece que quem estava em pé caiu no chão. Eu sei que aquilo foi tomando a casa, enchendo aquilo tudo. E de repente foi vendo sobre cada um deles língua repartida como de fogo. Cada um começou a falar em vários idiomas.
o barulho do cumprimento da promessa em Jerusalém, mas não no meio dos de Jerusalém, dos que esperavam, parou o barulho de Jerusalém. Naquele dia aconteceu 3 coisas. Primeira coisa, Jesus cumpriu a promessa. Segunda coisa, a igreja de Cristo nasceu. Terceira coisa, começou o relógio de Deus começou a contar. Porque o profeta Joel disse: e há de ser que nos últimos dias, o início dos últimos dias, Atos 2. Aí o pessoal chega, porque quem não está esperando vai zombar de você. Você andava viciado, drogado, fumava cigarro, fumava droga, dominado pela bebida, vivia uma vida desgraçada, na miséria, arrebentado, sapato furado, quebrado em 3. E para todo mundo você era gente boa. Aceitou Jesus? É um tolo. Jogado na rua, cachorro beijava sua boca, passava pior que o cão na mão do cão mesmo. Aceitou Jesus? Vixe, é um bobo, agora é crente. Quem não está aguardando a promessa está zombando de quem está recebendo ela. Não quero saber o que estão dizendo por aí. Eu quero saber que tem uma promessa sobre a igreja. Eu faço parte da igreja. Não somente esta igreja, mas a igreja espiritual, comprada com sangue carmesim, lavada e espargido sangue pelo sumo sacerdote chamado Cristo. Então, a promessa se cumpre para quem espera ela. E quem não espera ela vem zombar. Mas a autoridade dos que esperam a promessa é tão grande, que ao ouvir a zombaria, um homem que sentado num fogo estranho, que toda vez que você sentar no fogo estranho, você passa vergonha, viu? Baruci dere de obre fonte, quemácia túria, chore prominécia. Toda vez que você quiser se aquentar num fogo que não é aceso por Deus, tu vai passar vergonha. E Pedro estava nesse fogo, se aquentando a mãozinha, ó. Aí uma mulher olhou assim e falou: tu é galileu. E Deus me livre. Se eu falo igual ele, pressão sua. Ó, te vi com ele. Ele quem? Esconjurou Jesus. Depois de receber a promessa, o homem que passou vergonha no fogo estranho, quando vê a zombaria, estão zombando do quê? Aí o pescador sem letra, analfabeto, pescador, irmão, dentro de um lugar daquele, não devia saber escrever o nome, levantou e pegou o livro do profeta Isaías, só que não pegou na mão, estava tudo aqui e aqui, e o Espírito vem trazendo. Por isso que você que estuda a Bíblia, faz um depósito dentro de você, e toda hora que o Espírito quer usar, ele arranca textos, joga na sua boca. Quando você lança para a igreja a profecia, o povo recebe e toma posse. Aí Pedro levanta: não estamos embriagados, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e há de ser que nos últimos dias, ó, a palavra, coloca aqui, John, por favor, o texto de Joel 2:28, por favor. Eu quero que você veja uma coisa. Quando Pedro toma a palavra, aquele que saiu do fogo da vergonha e estava aceso pelo fogo do Espírito, ele vai pegar aquele texto, aquela palavra ali que está escrito depois, e ele vai mudar ela. Ele vai dizer, e há de ser, e ele não vai dizer depois, vai dizer, há de ser, que nos últimos, começou os últimos dias, e eu estou pronto para o arrebatamento da igreja. Começou os últimos dias, e eu estou pronto para ouvir o ressoar da trombeta. Começou os últimos dias, e isto foi Deus que falou para nós. O homem que não conseguiu convencer uma escrava que acendia fogo, pelo Espírito de Deus, conseguiu convencer quase 3.000 almas.
Há uma diferença quando você recebe fogo, viu? Há uma diferença quando você sai dessa frieza, irmão. Larga essa geladeira de lado. Ou você é pentecostal ou não é, ou tu é crente ou não é. Tá na hora de mergulhar de cabeça. Quando Ezequiel vê um varão, o varão mede 1000 côvados e diz: vem, meu filho, entra nas águas. Ele entra assim, 1000 côvados, água nos artelhos. Jeová, tá bom aqui, tá gostoso, sou crente, sou salvo. Água nos artelhos. Ai, Deus, não tá pouco para você. Eu tenho mais para você, Ezequiel. Eu tenho uns negócios para te revelar em profundo. Mas ele mede mais 1000 côvados. Vem, meu filho. Aí Ezequiel entra, água pelos lombos. Daqui a pouco, irmão, era um rio que não dava mais para dar pé. Era um rio que só passava. Deus quer levar você para a água profunda. Saia da frieza. Joel diz: depois. Pedro prega a profecia de Joel. Ele pega o depois e muda últimos dias, revelando que os últimos dias começou. Aí nós vamos em 1 João 2,18, quando a Bíblia vai dizer: filhinhos, já chegou a última hora. É o último momento da igreja. E uma coisa vai acontecer. Nós estamos vendo guerras, rumores de guerra. Você viu uma grande guerra em Israel? Você viu Israel, há mais de 70 anos atrás, ser restabelecido como Estado, como nação? Isso é um sinal da vinda. Hoje nós estamos vivendo mais uma praga, mais uma peste, mas o mundo já viveu pelo menos 4. De peste negra, de febres, etc. Mas nunca uma que abalasse tanto. O prenúncio da hora final está chegando. Vai acontecer um movimento na terra. Os sérios homens de Deus têm dito, os sérios comentaristas bíblicos têm dito, e eu creio, um avivamento que vai arrebatar. Um avivamento para salvar, um avivamento que vai varrer a terra, que antecederá o arrebatamento. O relógio vai marcando a 10ª hora, ou a 11ª hora, a última hora da igreja. Esse avivamento vai varrer a terra, e o ressoar da trombeta será ouvido. Você tem a oportunidade de dedicar todas as suas forças, sua alegria, o seu prazer, o desejo da sua alma, o seu apetite, tudo em buscar este avivamento que está chegando. Olha, ele pode passar para a próxima geração. Está aqui a geração dos filhos. Mas no que depender de mim, eu não vou esperar ver os filhos profetizar. Eu vou buscar agora. Porque se Deus tem para dar, eu estou aqui para receber. Se Deus tem para dar, você está aí para receber. Fica de pé comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aí de onde você está, hein? Enquanto a minha irmã prepara ali Não, deixa só o fundo ali, Cleusmar, por favor. Teclado e baixo vai fazendo aquele som. Talvez exista alguém aqui dizendo: Vinícius, eu desejo o batismo com o Espírito Santo, mas eu confesso, eu não tenho sido dedicado na busca. Eu me vejo como aquele grupo de 380 que estava muito atarefado com coisas vãs nesta vida perene, neste sopro, neste vapor de fumaça que é a nossa vida, que hoje, este conto ligeiro que hoje existe e amanhã simplesmente desaparece. O que você tem feito da tua vida perene, deste conto ligeiro, deste vapor de fumaça? Para a eternidade, como a tua vida está somando para a eternidade? Como você está
contribuindo para a eternidade. Nós estamos pregando o evangelho perfeito. Quem prega o evangelho perfeito é imperfeito. Nós estamos pregando o evangelho eterno. O evangelho eterno só será pregado aqui. Depois não precisa pregar mais. Depois só vamos precisar adorar. Esses dias, de vez em quando eu gosto de fazer uns mistérios, uns retiros assim, me jogar uns dias lá com Jeová. Tem um que está aqui que foi comigo num mistério desse. Era um propósito de final de semana. Chegamos sexta para sair domingo no mistério lá. Aí que eu já aprendi umas coisas com Deus. Quem tenta orar começando pedindo, não ora 10 minutos. Quem começa adorando, ele vai romper 2 horas. Eu precisava romper 3 dias. Ou melhor, 2 noites e 1 dia. Eu disse, então na minha primeira madrugada, de propósito, não vai ter pedido. Eu preciso adorar e agradecer. Vinícius, como é que passa uma madrugada adorando e agradecendo? Irmão, eu não sei. Qual é a receita? Não sei. Mas coloca a sua cara no chão, que você pode ter certeza que quem me ajudou vai te ajudar. Então quem sabe você é aquela pessoa que faz parte do grupo que foi embora, está muito envolvido com as tolices desta vida. Eu desejo, Espírito Santo, o dom, quero participar desta obra. Eu quero aceitar a obra perfeita do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Eu quero aceitar a obra perfeita da encarnação do Verbo. Eu quero aceitar o que ele foi lá no céu, ganhou na terra e foi no céu receber, não para ele, para nós. Eu quero aceitar, mas eu não tenho dedicado a minha vida. Vamos fazer um voto com Deus agora, de dedicar a tua vida a buscar o Espírito Santo. Mas quem sabe você é do outro grupo, do grupo que diz, eu tenho lutado com rogos, orações e súplicas, tenho jejuado com lágrimas e hora de joelho dobrado ou pelas madrugadas, eu tenho buscado. Eu vou orar rápido, que nós precisamos orar aqui ainda antes de... Feche os olhos. Feche os olhos. Aonde você... Vai ser difícil chamar. Alguns irmãos estão vindo. E se você for vir, por favor, fique distante do outro irmão. Mas se você quiser, pode ficar onde você está. Feche os seus olhos. A promessa não é do pregador. A promessa é de Deus. Derramarei do meu espírito. Então diga para ele, Jesus, me batiza hoje. Me batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus, me renova hoje. Me renova de novo, me faz sentir de novo aquele fulgor, calor, aquela glória, aquela autoridade, aquela unção. Senhor Jesus, eu não tenho sido dedicado ao Senhor, então me dá de novo me dá um coração dedicado, disciplinado em buscar o Senhor. Eu não abro mão de viver o que o Senhor tem para nós. Eu não abro mão do teu espírito, eu não abro mão da tua obra, eu não abro mão do sacrifício, eu não abro mão dos dons, eu não abro mão das manifestações de que o Senhor quer me usar. Eu quero ser usado por ti. Fecha os olhos. Fecha os olhos, se liga com Deus. Se liga com Deus e diga, me batiza com o Espírito Santo. Se você não é batizado com fogo, com o Espírito de Deus, diga, me batiza com o Espírito Santo, me dá línguas estranhas. Não dê atenção a nada, não dê atenção a ninguém. E na hora que ele te der línguas estranhas, não é o diabo. Abre a tua boca e fala. Quando ela vier na tua cabeça, na tua coração, abre a tua boca e fala. Fonte de Calamaxerga. Diga, Jesus, me batiza. Você que é batizado, diga, Senhor Jesus, me renova, me renova, me renova, me renova. Me dá variedade de línguas, me dá dons espirituais, me enche de poder. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, conforme a tua igreja está orando em tantos propósitos que podem ser feitos, eu quero orar sobre eles dizendo, cumpre nesta noite mais uma vez a tua promessa e batiza com o Espírito Santo e com fogo. Desperta, levanta, aviva, renova, tira da frieza, do marasmo, acende. Agora é contigo, em nome de Jesus. Agora é contigo. Fale com Deus,
Fale com Deus. Fale com Deus. Fale em línguas estranhas. Receba dom de línguas. Abara, xerga, súbria, provinácia. Jori, baturi, conte, provinácia. Fale em línguas estranhas pela primeira vez. Chora, sente a presença de Deus. Sente o toque dele. A promessa não é do homem, a promessa é de Deus. Quantos já estão, já receberam, mas quando foi para falar teve medo, achou que não era de Deus, achou que era do diabo, achou que era de alguém. Mentira! Fale, receba, use o dom de Deus. Calaba, chore, bara, sobre a provinácia. Abre a tua boca em mistérios com Deus. Conversa com Ele em nome de Jesus. La chore. Baruci debachore comácia. Dore mau essera mancho. Enche o vaso, enche o vaso. Enche o vaso, enche o vaso. Dá línguas e dons, dá graça e autoridade, dá poder e unção, dá virtude, renovo, alegria e prazer, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Depois você confere aí, depois você confere. É para todos, de todos que ficaram aguardando a promessa, todos receberam, e eu te garanto, a Bíblia diz, eu posso dizer por causa dela, é para todos, é teu direito, é para a igreja, e o dono da igreja prometeu, em nome de Jesus. Quem falou hoje pela primeira vez, continue falando. Quem não falou, continue buscando, mas isso é o que Deus tem para o seu povo. Nós vamos... Vou te despedir com a bênção apostólica. Eu vou pedir para o pastor, e eu vou pedir para o pastor nos abençoar, orar e nos despedir com a bênção apostólica. Alguns minutos, se você puder ficar, ore conosco 10 minutos, e após 10 minutos você pode ir para sua casa.